Então agora nós vamos começar a atividade da TT. Oi pessoal, meu nome é Esther. Tá, não é vídeo, agora é... Nós vamos orar, Esther? Vamos orar? Então feche os seus olhos e repete com o papai, tá bom? Senhor Jesus. Repete? Repete. Não, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nós te agradecemos Deus, pelas nossas vidas. para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, Obrigado, Deus, pelo teu amor. pelo amor. Muito obrigado, Senhor, Muito obrigado. por mais esse dia. Obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essas atividades. Obrigado por essa atividade. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, para sua vida. pela vida da minha professora, A vida passar por pessoa. irmã Gi. Imagina. Muito obrigado pela vida dos meus pais. Que todo mundo a vida dos meus pais. Senhor, eu te agradeço, Pai. Senhor, te agradeço, Pai. Perdoa os nossos pecados, Perdoa os nossos pecados. Senhor, e nos dá entendimento Seu mesmo está te permitindo. para nós entendermos a tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora o papai vai ler para você a passagem de 1 Samuel, tá bom? E você presta atenção, tá bom? Sim, pai, eu tô feliz. Tá feliz? Tá, então tá. Então presta atenção. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Tá bom. Pode aqui. Tá, agora tem que presta atenção aqui que o pai vai ler, tá bom? Havia um homem de Remataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher, Penina, e com todos seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Se sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito, e ele fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste.
Agora nós vamos ver o nascimento de Samuel. Tá bom? Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha que bênção. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho chamado Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer. Fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos e um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram ao Senhor. Amém, Tetê? Sim. Você viu que história linda? Sim. Aqui. Calma. Então, essa história é a história do profeta Samuel, de como que nasceu o profeta Samuel. Existia, olha, 2 mulheres, Ana e Penina. Ana e Penina. Penina, ela era perversa, porque ela ficava, olha só que ela ficava rindo da cara de Ana, porque a Ana não podia ter um bebê. E a Ana ficava triste. A Ana se entristecia porque ela queria ter um bebê e não podia. E a Penina tinha filhos. Então a Penina dizia assim: Ana, você não pode ter filhos. Entendeu? Ficava zombando dela. E aí Ana ficava triste. Mas chegou um dia que Ana foi orar ao Senhor. Orou a Deus. Calma, preste atenção aqui depois. E aí Ana orou a Deus e pediu para Deus assim: Senhor, se o Senhor me deres um filho... Você está prestando atenção? Então a Ana disse para Deus assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. Ele vai ser teu servo para todo, enquanto ele viver. Ela fez uma promessa ao Senhor, ela fez um voto com o Senhor. Então ela disse para Deus que ela daria, se Deus desse um filho para ela, um bebê, ela ia oferecer ele ao Senhor para o resto da vida. Então ela estava orando a Deus e ela chorava porque ela estava triste, porque a Penina toda hora ficava tirando onda dela, ficava tirando chacota dela, porque ela não poderia ter filho. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Então Deus deu o presente para Ana. E aí Ana ficou grávida. A Ana ficou grávida, filha. Ela ficou grávida de um bebê. E o nome desse bebê era Samuel. E ele nasceu muito forte, muito lindo. E aí Ana pegou e cumpriu a promessa dela ao Senhor. Ela foi, levou o bebê até a presença de Deus e disse assim: Senhor, toma, esse filho é teu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu a dádiva de ser mãe dele. E aí foi onde nasceu Samuel. Samuel? É. Agora posso fazer muito Tá, mas primeiro assim, ó. Quem que é a mãe de Samuel? O filho. Não, ó. Ana é a mãe de Samuel. Sim. Quem que é a mãe de Samuel?
pai tá falando? Isso, a Ana. Sim, é a mãe da Ana. Não, Ana é mãe de Samuel. Sim, Então, Ana era mamãe, Samuel era o bebê. sim. Quem que era o bebê? Ela... Quem que era o bebê? Samuel. Bebê era Samuel. E a mamãe era Ana. Mamãe era Ana. Tá? Fica sentadinha assim, bonitinha pra aparecer lá, ó, porque depois a prof vai ver se você tá fazendo atividade. Tá no colo fazendo atividade. Então, você entendeu a história? Eu tenho. Quem é a mamãe? É a mãe da Ana. Então, a mamãe é a Ana. E o filhinho é? Samuel. Samuel. Samuel é filho de Ana. Samuel foi um presente de Deus para Ana. Sim. Né? Porque a Ana contou. Agora vira para lá e conta o que você entendeu para proferir lá. O prof, eu fiz a minha atividade. Depois eu fiz a minha exame. Depois eu fiz a minha atividade. Conta para ela quem é a mamãe. A mamãe é Ana. E o filhinho? E o filhinho é Samuel. Ah, que legal. E a Ana é a mamãe. E Samuel foi um presente de Deus para Ana? Sim, e depois a Ana ficou feliz de novo. Ai, que legal. E o Jesus falou, esse é o seu bebê, Jesus. Não tem problema. Ai, que legal. O que mais? Que legal. Depois a gente... Assim, é que a mamãe é Ana. Depois a gente fez... Então, agora a gente vai fazer as atividades e depois a gente mostra pra prof, tá bom? Manda um beijo lá pra prof. Beijo, prof.